Quando meu pai veio morar no bairro Nossa Senhora de Fátima, que na época nem era bairro, ele foi o segundo morador do bairro Nossa Senhora de Fátima. E o bairro Jardim José Rupp na época nem existia. E essa cruz já existia lá no morro. Era uma cruz pequena de madeira. As pessoas tinham muitas crenças, né? E muita gente subia lá para fazer orações e rezar. E ouvia-se na época que essa cruz daria uma certa proteção a essa montanha, né? Que havia uma lenda na época que dizia que os morros aqui de Joaçaba e Herval haveriam de um dia cair, quer dizer, desmoronar esses morros. Então, dizia-se que essa cruz daria uma certa proteção, né, divina, né, para que isso não acontecesse. E as pessoas acreditavam na época, e subiam lá fazer orações e rezar. Essa é a história que eu conheço da cruz do bairro Jardim José Rupp, ali no morro, que na época chamava-se o Morro da Cruz. Depois foi melhorado, foi feita uma cruz iluminada, né? Na época do Natal fazia-se umas iluminação bonita, natalina lá. E com o tempo isso foi se apagando, né? Que eu me lembro, a gente ia lá na casa do pai, em Herval do Oeste, nos domingos, e tinha um padre que ficou em Herval do Oeste muitos anos, que era o Frei Leonardo. Ele gostaria muito de pôr uma cruz naquele morro, porque era o morro mais alto, ele sempre comentava. Aí ele mandou fazer uma cruz de madeira e colocou lá em cima no morro. Aí ficou chamado Morro da Cruz. Aí passou o tempo e a cruz começou a ficar velha, madeira. Aí um domingo a gente estava lá no pai e o Raul olhou e falou: ó, sogro, a cruz do Herval do Oeste também é feia. Daí ele falou: então eu vou mandar fazer uma cruz iluminada para Herval do Oeste. Aí foi, passou, o pai contratou a cruz de acrílico iluminada para o Morro de Herval do Oeste. E só que quando a cruz ficou pronta, que a gente visualizou que foi inaugurada, que foi acesa, o Raul gozava do meu pai: o senhor tem que ir para Joaçaba, no meu município, para ver a sua cruz. Porque ali no Herval via pouco a cruz, é mais daqui de Joaçaba. E daí aquela gozação, e ficou o Morro da Cruz e a cruz iluminada. Aí o pai entregou à prefeitura, não foi mais prefeito. Alguns prefeitos mantiveram, outros não deram muita bola, a cruz se apagou. O meu falecido marido tinha uma pequena indústria, né? E ele, o Carlos Adão Trates, o popular Carlão, ele foi convidado, né, para fazer um orçamento. Na época só ele trabalhava com letreiros luminosos, para ele fazer um orçamento para ver se comportava, digamos assim, o que tinham condições de fazer a cruz luminosa lá no morro, né? E ele, com muito amor, com muita dedicação, ele fez o planejamento, fez digamos assim, o projeto da cruz. E eu, na época, tinha uma cruz de madeira, muito antiga. E aí foi restaurado lá e feito, acho que uma sapata, né, para colocar a cruz de ferro com as placas luminosas. É porque ele achou que era o morro de maior visão de Herval do Oeste, porque os outros morros não aparecem tanto. E ele queria identificar o morro de Herval com algum sinal de igreja, de catolicismo. Assim como o Joaçaba depois fez o Frei Bruno, que está ali até hoje, no morro mais alto de Joaçaba, Herval fez um pouco antes, né? Os antigos conhecem bem a história. Eu não sou lá tão antigo, né? Mas o meu pai veio morar no bairro Nossa Senhora de Fátima, como já falei, em 1960. Então eu estou com 67 anos, então eu tinha 4, 5 anos de idade, né? Então a minha infância e a minha juventude, a minha adolescência foi ali no bairro Nossa Senhora de Fátima, e essa região ali não existia nada na época. Muita gente queria ir lá para ver a cruz de perto e admirar as duas cidades, né? Inclusive parentes nossos que vinham de fora, nós temos muitos parentes em São Paulo, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul aí, e vinham nos visitar, a gente levava eles lá, que estradinha de chão, bem complicado para chegar lá, mas a gente ia. Inclusive veio um pessoal da Alemanha para o casamento da minha filha,
E aí um certo dia um dos convidados me pediu para mim mais ou menos como é que chegava lá, mas falou em alemão e o meu genro traduziu, né? Aí eu expliquei para ele como é que ele chegava lá, eu não acreditei que ele fosse. E eles usam muito lá na Europa, como se diz, um bastão, né? E ele pegou o bastão dele, colocou uma mochila nas costas e subiu lá. Admirou, e aí daí quando ele voltou, ele fez até um comentário dizendo que aquilo lá era digno de um mirante, era digno de um mirante. Muitos anos atrás, logo que ela foi colocada, a gente subiu lá, depois nunca mais foi. Não sei como é que ela está, como é que ficou, mas agora você me falou que até conservaram ela, né? E está acendendo, então que bom, porque o pai amava o Erval d'Oeste, né? Ele gostava muito de erval. Na verdade, meu pai e minha mãe plantavam justamente bem na área da cruz ali. E eu subia junto com eles, né, porque eu era criança, né? Trabalhava na roça com eles. E claro que sempre que a gente estava lá, aproveitava para fazer algumas orações embaixo da cruz lá. Mas isso era rotineiro, né? Muitas pessoas subiam lá para fazer isso. E aí apareceu um pessoal lá na fábrica, né, na antiga fenda, pedindo para o meu marido fazer um orçamento para fazer... Tinha uma cruz lá no morro, mas a cruz antiga, maior, não tinha visto, né? E para ele fazer um orçamento para fazer uma cruz luminosa lá em cima. Aí foram lá, mediram tudo, né? Ele, com o maior carinho, ele fez digamos, o planejamento da cruz, tudo. E daí ele só cobrou a mão de obra, porque ele se achou no dever, no direito de colaborar, né, com o Erval d'Oeste, né? Então nós pagamos o rapaz que trabalhou para nós, inclusive eu acho que ele vive ainda, ele mora em Erval d'Oeste, o nome dele é Geraldo. E ele fez com o maior amor as placas luminosas da cruz, lá do alto do Morro da Cruz. É um símbolo de Erval d'Oeste, né? É uma coisa que marcou a história de Erval, o Morro da Cruz. E foi aquele padre que passou por aí e colocou a primeira cruz, só que ele colocou em madeira, né? O Morro da Cruz ficou. E até hoje é o Morro da Cruz, né? E houve também, uma época até pensou-se em fazer um ponto turístico lá, sabe? Mas hoje eu acho que é bem possível que você faça isso, mas na época não, a gente cuidava, preservava, fazia a limpeza, como é feita até hoje, né? Mas eu acredito que pode ser melhorado bastante essa área ali. Ela tem um ponto importante no nosso município porque ela já faz parte do hino da cidade. Então é um local que não dá para deixar de ser esquecido. E sem contar que é um local bíblico, é um local santo, que é a cruz do nosso Jesus Cristo. Então é uma coisa que nós não podemos esquecer, que esperamos que a comunidade, empresários, principalmente o poder público, dê continuidade para que nós possamos fazer daquele local um local maravilhoso, como é na nossa cidade com o irmão Joaçaba ou Frei Bruno, e que nós possamos fazer aqui da cruz a mesma situação.